Que a paz e o amor do nosso Deus esteja com todos. Hoje, nós percebemos, na nossa sociedade atual, cada vez mais que as pessoas estão desprovidas de uma atitude que seria algo libertador na vida delas. Essa atitude seria a atitude do reconsiderar, do refletir, do repensar, do recalcular a rota. Quantas vezes, a gente está falando de pessoas, mas quantas vezes nós temos dificuldade de assumirmos que estamos errados? Essa é uma dificuldade muito grande, você chegar, primeiramente chegar a essa conclusão para você, e depois falar isso para os outros, né? Eu estou errado. Até esse momento, o que eu fiz estava errado. Estou reconsiderando, estou repensando. Usando um pouquinho da experiência no judiciário, isso não é uma crítica à função, mas a questão do ser humano, nós costumamos falar no direito que é muito difícil que um juiz reconsidere a sua decisão. Por isso que tem o tribunal lá para julgar o que o juiz já julgou aqui em primeira instância. Então, os desembargadores vão julgar aquilo, mas o juiz que já deu a decisão, reconsiderar aquela decisão é algo muito difícil. Porque muitas vezes a reconsideração pode indicar erroneamente, uma fragilidade. Né? Eu errei, por isso estou reconsiderando. Você já se imaginou fazendo isso? Você já fez isso? Comumente você está fazendo isso? Avaliando as situações e dizendo, eu fazia isso, eu pensava dessa forma, mas eu estou errado. Quão libertador é isso? Quão libertador é isso? Para aqueles que já experimentaram fazê-lo. Se essas qualidades estão ausentes, né, no dia a dia, imagine quanto é difícil o ser humano tomar uma atitude que é, digamos assim, um passo a mais do reconsiderar. É um pouco a mais do reconsiderar, que é o se render, que é o se entregar, no caso, a Jesus Cristo. Então, a rendição e a entrega completa a Jesus Cristo é um reconsiderar, digamos assim, é um repensar a vida de forma qualificada. Eu estou me entregando totalmente a Jesus Cristo, estou deixando aquilo que eu era e me esvaziando. A própria palavra rendição, eu utilizei aí, né, mas são sinônimos, rendição e entrega, porque a própria rendição é o ato ou efeito de entregar-se. Como que está sendo a minha entrega a Jesus Cristo? Como está sendo a minha rendição a Jesus Cristo? Ela está sendo condicional ou está sendo incondicional? A rendição é sempre incondicional. Como está o meu esvaziamento? Eu estou me esvaziando perante Jesus Cristo para ser preenchido por Ele? Essa rendição, ela envolve esvaziamento do meu querer, do meu ser, do meu entender, dos meus ideais, do meu saber, para fazer o que Jesus Cristo pede. Quantas pessoas nós vemos na sociedade, sábias, mestrado, doutorado, mas que não se renderam a Jesus Cristo.
que não tem coragem de se despir do saber mundano para entender que perante Jesus Cristo, ele precisa se render, que ele precisa se esvaziar, que tudo aquilo que ele sabia, para Jesus Cristo é perda, tudo aquilo que ele acumulou, para Jesus Cristo não vale nada. Quão difícil é isso? E como nós vimos na leitura, na Bíblia nós temos um exemplo perfeito disso, de uma pessoa que reconsiderou, de uma pessoa que recalculou a rota dele, de uma pessoa que fez mais do que isso, ele se rendeu e se entregou a Jesus Cristo. Lá em Atos 22, que nós lemos, nós vemos lá o exemplo, então, do apóstolo Paulo. E a gente viu, pela leitura, que nós lemos aí só a primeira parte do capítulo 22, quantas coisas Paulo fazia para os seguidores de Jesus Cristo ali no primeiro século, achando que estava fazendo o correto perante Deus. Vamos dar uma olhada lá novamente, Atos 22, versículo 1. Irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Quando ouviram que lhes falava em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio. E continuou: eu sou judeu, nasci de Tarso, da Cilícia, mas criei-me nesta cidade. E aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Então, aqui Paulo ele se apresenta, né? Ele está apresentando uma defesa aqui perante os judeus. Não temos tempo agora de entender o contexto, mas o contexto é esse, ele está se defendendo, ele está sendo acusado, e ele diz o seguinte: eu sou judeu como vocês. Aliás, o próprio fato dele começar a falar em hebraico já chamou a atenção de todos, porque mostrou que ele era fariseu, que ele era da seita judaica mais apegada às formalidades antigas da lei e da doutrina, que seguia a lei como era para ser seguido na sua ponta, digamos assim, do lápis, e todo mundo já se espantou. Mas espera aí, está falando em hebraico, fariseu, conhece a lei, e ele continua, que ele foi instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei, sendo zeloso para com Deus, né? Olha o esclarecimento dele: eu era zeloso para com Deus. E isso vai ser importante para o que ele vai explicar a seguir. 4. Persegui este caminho até a morte, que era o que os judeus, naquele momento, que não ainda haviam entendido os propósitos de Jesus Cristo e a vinda do Messias, faziam. E ele achava que ele estava fazendo certo. E ele achava que ele estava empenhado em cumprir a lei e falar: vamos acabar com esses arruaceiros que fazem parte desse caminho, que seguem a Jesus Cristo. Prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres, de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos, que ele estava ali todos os dias fazendo isso. Em outras passagens, aqui em Atos 23, 25, 26, ele dá até alguns outros detalhes, demonstrando que ele era testemunha na morte dos cristãos, e mais, que ele próprio já havia açoitado cristãos. Ele próprio havia açoitado cristãos. Versículo 5: destes recebi cartas para os irmãos
e ia para Damasco, no propósito de trazer manietados, quer dizer, presos, né, manietados para Jerusalém, os que também estivessem lá, para serem punidos. Então, Paulo, sendo zeloso para com Deus, achando que estava fazendo o que era certo, estava levando essas pessoas que, digamos assim, estavam denegrindo a lei, né, denegrindo o caminho de Deus, para serem punidos. No versículo 6, ele começa a contar a história da virada. Ora, aconteceu que indo de caminho, e já perto de Damasco, para onde ele estava indo para prender os cristãos, quer dizer, estava trazendo presos já os cristãos, quase ao meio-dia, repentinamente grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceberem o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei: que farei, Senhor? E o Senhor me disse: levanta-te e entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer. Então Paulo era uma pessoa que vinha achando na vida dele que ele já entregava tudo a Cristo, melhor, tudo a Deus, né? Porque Jesus Cristo, ele combatia esse caminho. E ele teve que se esvaziar de tudo isso, nesse momento, para poder entender o que era a verdade. Quando nós chegamos nesses momentos que são cruciais em nossas vidas, de sermos confrontados com a verdade, qual que é a nossa atitude? Paulo, de forma zelosa, perseguia todos que seguiam esse caminho. E quando Jesus aparece para ele no caminho de Damasco, o que ele fala? Que farei, Senhor? Que farei? Jesus disse para ele antes: ó Paulo, eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. E Paulo diz: que farei, Senhor? Qual que é a nossa atitude quando nós temos esses momentos em nossas vidas? Da mesma forma que lá os cristãos, os primeiros cristãos fizeram, lá em Atos 2:38, os primeiros batizados, quando receberam a verdade sobre Jesus Cristo, Paulo usa a mesmíssima expressão agora, dizendo assim: que farei, Senhor? Essa expressão é a expressão que indica rendição, que indica entrega. Senhor, estou aqui. O que eu faço agora? É uma expressão curta, mas que diz muita coisa. E diz: eu estava errado até aqui. Eu estava errado, Senhor. O que eu faço agora? Para nós termos uma atitude de rendição, entrega nas nossas vidas, nós temos que fazer essas perguntas. E muitas vezes, várias vezes, né? Várias vezes, no dia, na semana, o que eu faço, Senhor? O que eu faço para mudar isso? Paulo se submeteu a Cristo e mudou completamente a sua vida e a sua trajetória. Nós vemos lá no versículo, no mesmo trecho aí, no versículo 16, depois de ter sido recebido por Ananias, seguindo
as ordens de Deus, porque Jesus havia dado as primeiras instruções para eles, vai até onde eu vou te indicar. E Paulo assim fez. E no versículo 16, ele mostra Ananias falando para ele: e agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo, lava os teus pecados, invocando o nome dele. Aqui é o ato que sacramenta a entrega de Paulo a Jesus Cristo. Paulo foi batizado invocando o nome de Jesus Cristo. Aquele mesmo Jesus Cristo que ele perseguia. E o Jesus Cristo que apareceu para ele no caminho falou: Paulo, vou te ordenar algumas coisas. E Paulo fez. Né? E quando nós perguntamos para Cristo, o que faremos? O que eu faço? Muitas vezes, Jesus Cristo fala para nós, né? E fala através da palavra. Paulo foi lá e fez. Foi batizado, invocou o nome de Jesus Cristo e se tornou um grande evangelista perante os gentios, que mudou a vida de um continente inteiro. E nós, o que nós fazemos? No momento do que faremos, e quando Jesus Cristo conversa conosco, nós atendemos às instruções de Jesus Cristo? Ou deixamos para lá? Muitas vezes, Cristo tem reservado um caminho maravilhoso para nós, nesse momento de rendição e entrega. E nós deixamos o chamado de Jesus Cristo de lado. Nós deixamos de fazer o que Ele pede para nós, como Paulo fez aqui. Fazer o que Cristo pede também é um ato de humildade. É o ato que sacramenta a rendição. Vendo esse exemplo aqui, nós percebemos que todos nós, temos muito ainda o que nos render a Cristo, como Paulo fez. Para os que já são convertidos, certas vezes, no caminho, nós queremos moldar essas instruções que Deus nos dá, que Jesus nos dá. Moldar tudo isso aqui ao momento da vida que nós estamos vivendo. E esse moldar a palavra segundo a minha vontade, segundo a minha vida, está dizendo que eu não quero me render ao Senhor. E que eu estou vivendo muitas vezes uma vida de ilusão, de aparência. O que as pessoas vão dizer? Eu fazia isso até agora não faço mais. Lembra do exemplo do juiz que eu dei lá no início, que reconsidera a decisão? Né? Olha a preocupação nossa, com o que as outras pessoas vão imaginar. Deu o braço a torcer, hein? Jogou a toalha, né? Viu que estava errado, né? A pessoa que quer se render e se entregar a Jesus Cristo, não se preocupa com isso. E ela responde: estava errado mesmo. E agora eu quero seguir o caminho verdadeiro. Às vezes, demoramos muito para entender que muitas ações nossas, que estamos praticando há muito tempo, estão em desconformidade com a palavra de Deus. E isso, né, dentro daquela questão do crescimento que a gente vinha estudando nas outras mensagens, acontece mesmo, é uma forma de nós sermos lapidados. Mas nós temos que nos render, que nos entregar a Jesus Cristo. Aquilo que é dificuldade para o mundo todo, que é reconsiderar, que é refletir, que é repensar, isso tem que ser algo comum na vida do cristão.
sem receio do que as outras pessoas vão imaginar. O nosso ego, a nossa carne, é muito forte. É muito forte. Nós temos dificuldades de fazer isso muitas vezes dentro da própria família. Eu estava errado, você estava certo. Quando nós vamos deixar esse ego? Esse ego, irmãos, pode nos levar para a perdição. Pode nos levar para a perdição. Precisamos, então, aqueles que já se entregaram a Jesus Cristo, voltar à rota, voltar ao caminho. Cada um de nós sabe aquelas coisas que nós precisamos rever em nossas vidas. Cada um de nós. Precisamos voltar. E aos que não são convertidos. Nós todos já passamos por isso aqui. Quantas ideias pré-concebidas nós trazemos do mundo? Quantas tradições mundanas, ou mesmo quantas tradições religiosas nós trazemos antes de conhecer a Cristo, e que é difícil deixar. Muitas vezes, nós somos provenientes de uma família que seguia Deus de outra forma, achando que aquilo era o certo, mas você descobre que aquilo é errado. Olha o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Paulo dizendo para os inquisitores deles, eu era zeloso para com Deus como vocês, e achava que assim era o correto, mas Jesus Cristo me foi apresentado, e eu mudei o meu caminho, eu reconsiderei aquilo que eu pensava, e eu me rendi a Jesus Cristo, ao querer dEle, à vontade dEle. Muitas vezes é difícil, daquelas pessoas que estão conhecendo Jesus Cristo agora, nesse momento, você que ainda não se entregou a Jesus Cristo, ultrapassar essas barreiras, que vai indicar muito, e vai mostrar muito para as outras pessoas, que você teve uma mudança de vida, que você reconheceu que você estava errado, e muitas vezes que você reconheceu que algo que a sua família fazia há 20, 30, 100 anos estava errado, mas que você precisa fazer. E como aconteceu com o apóstolo Paulo, que mudou a história da igreja, apresentando a igreja e Jesus Cristo aos gentios, você pode mudar a história da sua família, você pode mudar a história dos seus familiares, quando você se rende, e não tem vergonha de mostrar para as pessoas que você está rendido perante Jesus Cristo. Se submeta à vontade de Jesus Cristo. Se submeta. Isso é rendição. É dizer para as pessoas que eu estava errado. E é dizer para Jesus Cristo, o Senhor está certo. É dizer para Jesus Cristo, tudo que eu fiz até agora, Senhor, estava errado. Faça a sua vontade na minha vida. Que é o que o apóstolo Paulo fez. Deixou tudo o que ele tinha. Tudo o que ele tinha. Inclusive posição e poder. Porque além de ser judeu e fariseu, ele era um cidadão romano. E poderia ter de tudo. E viver muito bem naquele século. E ele deixou tudo isso para, de perseguidor, se tornar perseguido a partir daquele momento. E Paulo, quando olha para trás, de tudo isso que aconteceu e que ele tem prazer em contar,
e escrever para as igrejas, ele olha para trás e considera tudo isso como perda. Abram lá em Filipenses, capítulo 3, versículos 4 a 8. Filipenses 3, de 4 a 8. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, hebreu de hebreus, quer dizer, não tenho mistura, eu sou um hebreu puro. Quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas, o que para mim era lucro, né? Vocês já imaginaram, sendo tudo isso aqui, qual era a posição de Paulo ali perante os judeus? Já imaginaram que ele teve que deixar? O que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Algumas versões, esse refúgio se menciona até esterco para ganhar a Cristo. Paulo poderia muito se gloriar pelas raízes dele. Judeu, cidadão romano, de boa família, hebreu de hebreus, quer dizer, um hebreu puro, pelo seu zelo como fariseu nas coisas da lei. Mas Paulo olhava para trás e considerava tudo como perda por causa de Cristo. Hoje, irmãos, Jesus Cristo não vai aparecer a nós no caminho de Damasco, como apareceu para Paulo. Não vai. E ele não vai fazer isso porque ele já está todos os dias conosco, todos os dias, através da palavra dele. Então, todos os dias nós temos oportunidade de olhar para a palavra dele e dizer para Jesus Cristo: Senhor, como Paulo diz aqui, né, diante da sublimidade desse conhecimento, o que eu faço? O que eu faço agora? Paulo já disse lá em 1 Coríntios 13, que viria o que é perfeito, e o que é perfeito é a palavra dele. E muitas vezes nós estamos esperando Jesus Cristo aparecendo uma luz, e Jesus Cristo falar conosco. Quando Jesus Cristo está do nosso lado todos os dias, seja você convertido ou ainda não convertido, através da palavra dele. Isso é um privilégio. E nós muitas vezes estamos perdendo essa oportunidade. Que nós todos, possamos, através desse verdadeiro conhecimento, através desse exemplo do apóstolo Paulo, nos render e nos entregar verdadeiramente a Jesus Cristo.